Então, muito boa noite, minhas queridas voluntárias, sejam todas muito bem-vindas. Meu agradecimento especial aqui à Ana Luísa, que estará trabalhando conosco esse aspecto da comunicação. Ela é uma grande expertise no assunto de comunicação. Hoje vamos entrar aí no assunto da assertividade, que é ótimo para nós, né? Precisamos fortalecer isso em nós, mulheres. Então, meu agradecimento muito especial a você. E as nossas queridas que conduzem tão bem aqui esse projeto, que é a Iris, a Tainá, a Aline, então sejam muito bem-vindas, e as demais que estão aqui, como eu e a Sandra, como espectadoras e também participativas para aprendermos. Eu quero reforçar, né, as palavras da Sônia e dizer que esse é um encontro onde nós, como voluntárias, doamos aquilo que a gente tem de melhor. Cada uma desse grupo tem uma expertise, tem um tema, tem alguma coisa que acredita que pode doar para outras pessoas. As líderes desse projeto estão aqui, Tainá e Aline, que são, vamos dizer assim, as nossas mais antigas, né, daqui desses projetos que a gente tem, e a Iris e a Ana Luísa, que compõem essa equipe. Então, eu desejo a todas nós uma noite de muito aprendizado e que a gente possa sair daqui um pouquinho melhores do que quando a gente chega, porque aprender sempre é muito gostoso e aprender com parceiros, né, eu acho que é muito mais legal. Vygotsky diz, né? Aprender com o seu parceiro é muito melhor. Às vezes o professor explica 10 vezes e alguém que fala do mesmo lugar de fala consegue traduzir aquilo que a gente quer tanto aprender e não consegue. Boa noite a todas. Ana, a palavra é sua. Boa sorte e vamos em frente. Oi, meninas, tudo bem? Tem algumas que eu acho que eu não conheço. Carla, acho que eu não conheço você, acho que a gente nunca se encontrou. Flávia, eu acho que te vi no último encontro. A Fran, acho que também estou conhecendo. Eu comecei aqui no Grupo em 2021, Sandra, 2022, né, que a gente se conheceu. Isso. E é um prazer para mim estar aqui com vocês. Hoje, nós costumamos fazer alguns encontros, né, sobre escuta. Antes ele era bem focado mais na escuta e na linguagem, enfim, mas nós ampliamos os nossos temas. Mas eu também já vim falar algumas vezes sobre isso, né? Então, ao invés de trazer um pouco mais das técnicas que a gente já conversou, as diferenças de linguagem, eu pensei da gente também fazer um exercício juntas, né? Colocar um pouquinho a mão na massa. E aí, pode passando. Eu queria que vocês, pode passar, escrevessem aí no chat, se vocês quiserem falar, porque a gente tem um tempinho, temos poucas meninas aqui, por enquanto. Eu queria que vocês dissessem o que seria uma liderança que usa comunicação assertiva. Vocês podem dizer, se vocês quiserem. Para mim seria melhor vocês abrirem o microfone para a gente conversar, mas se não, vocês podem dizer aqui no chat. O que seria, para vocês, uma liderança que usa comunicação assertiva? O que isso significa? Não pode ser todo mundo de uma vez, senão congestiona aqui. Vamos lá. Em comunicação assertiva é que você transmite o que precisa ser transmitido de uma Uhum, maneira direta, uhum, ao mesmo tempo acolhedora, mas direta, né? O que ok. realmente precisa ser comunicado. Com Tá, então fato, você comunica, precisa ser comunicado, mas de uma forma que não é violenta, né, Sônia? Uma isso. forma que Uhum. descreve. E aí, quem mais? Para mim, nessa comunicação assertiva, não pode faltar a empatia com o Uhum, outro. empatia. Tá, obrigada, Iris. Quem mais? A Sandra quer falar. Eu tô com a mãozinha levantada. Ana, Oi, assertividade, para mim, tem uma diferença de autoritarismo. Eu acho perfeito. que a assertividade, ela vem impregnada de uma firmeza
mas não necessariamente em tom de agressividade ou de ironia. Porque a gente tem conversado muito sobre a violência, e eu acho que a violência começa por aí. Às vezes, a gente usa de ironia ou de brincadeira, algumas falas que são mais violentas e isso machuca, né? A Perfeito, assertividade é assim, ser direta, objetiva perfeito. e garantir que o outro entendeu. Porque muitas Uhum, vezes você fala algumas coisas e acha que aquela linguagem ficou clara. Então, conferir sentidos, eu acho que faz parte da assertividade, né, no meu ponto de vista. perfeito, perfeito. Só nessas falas vocês já resumiram a apresentação, a gente já pode ir embora, tá bom? Ninguém mandou você perguntar, né? Não. Brincadeira, Ana, gostaria muito que deixa falassem. só, Quem mais? se Oi, tu Flávia. me permite, eu não sei, eu não lembro agora onde é que levanta a mãozinha aqui, mas enfim, Não, eu vou. pode É, falar. e sabe que eu penso que a comunicação assertiva ela tem que ter um elemento também de neutralidade, né? Uhum. E Em que aí, sentido, Flávia? no sentido de que é, as pessoas elas mobilizam sentimentos, elas mobilizam alguma coisa na Uhum, gente, né? Vamos pensar assim, na uhum, liderança, né? E nos seus times, nas suas equipes. Então, por mais que a gente se encontre numa condição de maturidade, de compreensão dessas relações, de empatia e tal, existe, né? Algumas pessoas que vão mobilizar mais do que outras, vão mobilizar coisas que são positivas, coisas que são negativas, eu acho que são natural das relações humanas. E uma coisa que eu acho que é sempre um desafio, e quando eu penso, né, na comunicação assertiva, eu sempre penso nisso, é a gente manter a neutralidade, né? Então, por uhum, mais que a gente tenha essa relação, às vezes, contaminada por alguma coisa que traga essa condição de mobilizar sentimentos, né? A gente tem que fazer sempre esse exercício, né? De fazer com que a relação, de que aquele momento ele seja um momento de neutralidade, né? E aí uhum, vem tudo isso que a Sônia, que a Sandra falaram, né? De uma comunicação que seja objetiva, que seja empática, que seja, né, uhum. respeitosa, É, acolhedora. perfeito. Obrigada, Flávia. Mais alguém? A gente pode seguir. Não? Então vamos seguir. Antes da gente entrar diretamente na contextualização dos estilos de comunicação, eu queria trazer aqui uma diferença, pode passar, pode passar. Uma diferença que tem aparecido muito, né? Hoje em dia se fala mais disso, é mais aberto, porque nós temos as redes sociais, principalmente o LinkedIn, então há uma discussão entre esses papéis nas empresas, né? Nos trabalhos em geral. Isso tem sido muito discutido e é importante a gente pensar um pouco, né? E aí eu não estou dizendo isso só porque é bonito falar a diferença de chefe e de líder, né? Mas porque é aquilo que a gente de fato acredita e acho que pensa quando nós pensamos em uma liderança mais humanizada, se é que a gente pode chamar assim. Então, quando a gente olha para o papel de chefe e de líder, né? A gente precisa olhar num ponto que é o hierárquico, né? E a gente tem nos dois lados a relação de poder. Entretanto, esse chefe, ele exerce uma relação de poder, e aí quem que trouxe o termo de autoritarismo, ele é mais autocrático, né? E o líder, ele vai ter uma relação que é um pouco mais democrática, né? Com qualquer pessoa, né? E aí, se esse chefe, ele tem essa necessidade de mandar, de cobrar, de pressionar, o líder ele já inverte um pouco essa lógica, aproximando as pessoas dele, né, para que esse processo seja mais colaborativo. E outra diferença que é muito importante é que essa liderança ela não precisa estar no topo. Né? A gente sabe que a gente vai cascateando, né, as lideranças
dentro de uma empresa, enfim, a gente tem alta gestão, tem uma coordenação, enfim, e aí o líder, para ter uma influência, ele não precisa estar no cargo máximo de gestão, né, para ser ouvido, né, ou para que as pessoas sigam aquilo que ele está propondo. E além disso, quando a gente tem uma pessoa que de fato é líder, ela vai apreciar o resultado de todas as pessoas e considerar esse desenvolvimento do trabalho em equipe. Já esse chefe, né, que é aquele modelo que a gente mais tem, vamos ser sinceros, né, busca sempre ganhar o crédito, ao invés de ter um trabalho colaborativo, o que muitas vezes é, suga as pessoas com quem está ao redor, é sempre um problema, é sempre muito pesado. E aí, ao contrário, do que eu disse sobre a liderança, que aproxima, quando a gente tem um chefe, com todas essas descrições que eu trouxe para vocês, a gente obedece, vamos dizer assim, entre aspas, mas a gente não estabelece uma relação de respeito, a gente estabelece uma relação de medo, né? O que é muito ruim não só para as relações interpessoais ali dentro do ambiente de trabalho, mas também para o próprio empregado, para o próprio empregador, enfim, isso vira uma relação muito ruim, que também pode interferir nos resultados, né? E é importante a gente entender essa diferença, porque se a gente quer olhar de fato para uma liderança, né, que é assertiva, a gente precisa pensar então no que é ser líder, né, que é diferente de ser chefe. E quando eu digo líder, eu não estou dizendo que isso não inclui ser o gestor, né? É, e aí, como a Sônia e a Sandra bem disseram, tem coisas que a gente vai ter que dizer e a gente vai ter que se posicionar em muitos momentos, e aí eu vou trazer isso para vocês depois, mas é importante a gente trazer essa diferença para que a gente pense em que caminho nós estamos andando. Então, se hoje nós estamos falando de uma liderança e de uma liderança que é assertiva, a gente está pensando por esse caminho do que é ser líder e não ser chefe, né? Para a gente, então, pensar no caminho que a gente vai trilhar a partir daqui. E aí, pode passar. Tem um levantamento, depois eu deixo para vocês aqui a pesquisa, mas houve um levantamento de uma pesquisa global aí do LinkedIn em 2020, que mostrou que após a pandemia ali, a soft skill mais citada e mais valorizada é a comunicação. Principalmente depois da pandemia. Não sei se todas vocês aqui trabalham num cargo de liderança, não sei se todas aqui lideram, mas de qualquer forma, quem não lidera, de certa forma, já trabalhou aí na pandemia, trabalhou online, e aí a gente percebeu o quão importante é a comunicação, né? Porque a gente não estava mais perto das pessoas, a gente precisava ter essa ligação com os outros, e o principal para tudo isso era a comunicação, né? E não significa que estar presencialmente também significa que eu tenho uma boa comunicação, né? Então, a gente tem visto que a maior dificuldade das empresas é ter uma comunicação assertiva. E aí, isso entra lá em uma outra coisa que a gente pode passar. O que isso nos mostra? Que o conhecimento técnico, muitas vezes, ele não é suficiente, né? Porque às vezes eu posso ser muito bom naquilo que eu faço, eu posso. Vamos supor que eu sou alguém da tecnologia. Então, eu posso ser ótimo na tecnologia, posso resolver todos os problemas, posso ser, assim, a melhor pessoa nesse sentido. Mas na minha relação interpessoal, eu sou péssima, né? Eu sou grosseiro, eu sou arrogante, eu sou rude, egoísta. Então, isso mostra que não necessariamente, hoje em dia, as empresas elas apostam nessas pessoas que têm esse conhecimento técnico, ao contrário. Às vezes estão pegando pessoas que têm uma, uma experiência, mas não tão ampla assim, e investindo mais nas pessoas que têm um bom relacionamento, que tenha uma... Desculpa, gente, é que eu troquei o aparelho, o dente tá puxando. Que tem as relações interpessoais de uma forma
bem resolvida, digamos assim, né? O que a gente chama aí, que a Sandra pode falar melhor que eu, das competências socioemocionais. Que as empresas têm sentido falta. Eu acho que a Sônia pode dizer melhor do que eu nesse sentido, mas essas competências das relações interpessoais, elas estão sendo muito mais olhadas hoje do que as competências técnicas. Não que elas não sejam importantes, né? Não sei se a Sônia concorda comigo. Não que a competência técnica não seja importante, isso também é muito importante, mas ela garante, tem um autor que diz isso, né? Que às vezes você é contratado pela sua competência técnica e você é demitido pelas suas habilidades interpessoais, né? Relacionais. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar, de que nós podemos ser pessoas que saibam muito daquilo que a gente está dizendo, seja especialista, mas com mas não necessariamente a gente vai conseguir se manter, ou se comunicar, ou ser assertivo. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente está num lugar tão confortável, né, de dizer que sabe de alguma coisa e ser bom naquilo, que a gente acha que a gente pode ser um trator e sair atropelando qualquer pessoa, sem ao menos ter uma sensibilidade para olhar o outro, né, que não só a si mesmo. E aí, eu vou entrar com vocês nos estilos de comunicação. Pode passar. Olha, tem um bebezinho. Da Tainá. Vamos lá, pode passar. Eu vou dizer alguns, gente, mas eu não quero que vocês se sintam cu- culpadas, tá? Não quero que vocês pensem assim, ai meu Deus, eu sou essa pessoa, ai meu Deus, eu sou aquela pessoa. Até porque nós estamos aqui para aprender e tá todo mundo junto. E tem uma outra coisa que é importante. Em alguns momentos, a comunicação ela tem algumas tendências. Então, em alguns momentos, eu posso ser mais passivo. Em outros momentos, pode ser que eu seja um pouco mais agressivo. Em alguns momentos, eu posso ser passivo-agressivo. E aí, por isso que a gente está aqui, porque a gente está aprendendo, né? Quando a gente pensa numa comunicação passiva, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Pensem aí que vocês estão numa empresa, vocês estão trabalhando, e aí vocês têm um jantar de casamento na sexta-feira, e por isso vocês já conversaram com o chefe de vocês e tá tudo certo. Isso tá planejado há bastante tempo, e é uma coisa super importante para você e para sua família, enfim. E aí, se tá tudo combinado, tá tudo certo. Você passou a semana toda planejando, já gastou um dinheiro com isso, já investiu um dinheiro nisso. Só que aí surgiu uma demanda do seu chefe e ele pede para que você faça isso, mas ele também, ao mesmo tempo, deixa você decidir. Então ele diz: olha, chegou uma demanda aqui para você. é, Seria muito importante que você resolvesse, confio que você resolva, mas se não tiver problema, se você não conseguir, tudo bem, eu sei que já tem o seu jantar, né? Enfim, você que manda. E aí, mesmo que você esteja com muita raiva, porque você disse, poxa, eu combinei com ele, ele já sabia isso, já estava planejado, você sente muita raiva, mas ao mesmo tempo você vai lá e diz, não, tudo bem, eu posso fazer, eu posso vir na sexta-feira. Então, por mais que essa pessoa tenha vontade de ter um posicionamento mais assertivo, ela acaba sendo mais passiva, então ela não consegue estabelecer os próprios limites, ela não consegue segurar suas opiniões, né? Acabam deixando que as pessoas façam o que querem dela, né? Não costuma expressar suas opiniões, acaba dizendo sempre sim, ao invés de dizer alguns nãos. Eu não sei se só eu tenho esse problema, mas é muito difícil falando para as pessoas, né? Principalmente para as pessoas que a gente está perto, que a gente gosta, enfim. Ou a gente acaba se arrependendo, achando que exagerou na fala, enfim. Quando a gente pensa nesse tipo
de comunicação, esse estilo de comunicação, então, tem essa dificuldade de se expressar, tem a dificuldade de manifestar os seus sentimentos, o que é muito ruim, né? Porque isso faz mal para si mesmo. Tem uma preocupação, um medo exagerado, né? E um temor do que o outro vai pensar de mim, então eu sempre fico com receio do que a outra pessoa vai pensar, do que pode dizer, e acaba sendo mais omisso, né? E submissivo. Então, a pessoa às vezes acaba mantendo a amizade ao invés de conseguir ser sincero, tem muita dificuldade de dizer não, não fala o que pensa porque também tem medo de magoar outra pessoa. E aí eu estou fazendo uma diferença aqui importante, que dizer o que pensa não significa sincericídio, né, gente? Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, esse é um estilo de comunicação que é o estilo passivo, tá? Pode passar. A gente tem também um estilo que a gente chama de agressivo. Dentro dele também tem um outro que a gente pode falar junto, que é o passivo-agressivo, tá? O agressivo, ele é alguém que provoca muita tensão, então cria esse ambiente de tensão. Aquela pessoa que grita, aquela pessoa que usa muitas palavras ofensivas, que interrompe o outro no meio da fala dela, né, de uma forma desrespeitosa, enfim, que acaba desqualificando o outro e que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque a gente sabe que existe de fato o assédio moral. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer algo com o outro e para a gente também não sofrer, tá? Então, isso é muito importante. É, E usa um tom de voz agressivo também. Às vezes nem quer ser agressivo, mas o tom de voz é assim. Eu trabalhei com uma pessoa que ele tem 2 metros de altura. Ele é uma graça, mas o tom de voz dele, ele falando, parece que ele tá brigando. E um dia eu, com 1,47 m, sentei com ele e falei, professor, às vezes o senhor assusta as pessoas. Ele falou, é mesmo, Ana? Eu falei, porque o senhor é muito grande, então a forma que o senhor fala, eu falei isso, gente, porque ele perguntou para mim se ele tinha achado que eu tinha assustado uma certa pessoa, e eu disse sim, porque o senhor assusta pessoas, porque o senhor é muito grande, eu sei que o senhor tem razão na fala, mas o senhor precisa cuidar um pouco mais, então às vezes não é necessariamente o que a pessoa queria se expressar, mas como ela não tem esse cuidado de olhar para a comunicação dela, ela acaba se tornando uma pessoa que é agressiva. Então, essa pessoa agressiva, ela tem todas essas combinações. O passivo-agressivo, às vezes, ele é um pouquinho mais, como que eu posso dizer, perigoso. Porque o agressivo, ele já está ali declarado, né? O passivo-agressivo é aquela pessoa que faz uma brincadeira de mau gosto, usa um sarcasmo, sabe? É uma pessoa que tenta ali passar uma coisinha mais de passivo, mas ele está sempre alfinetando a outra pessoa, né? E aí, vejam se vocês conhecem alguém que são pessoas agressivas. Então, é alguém que sempre é irônico. Quando alguém é irônico comigo, quando alguém é agressivo comigo, já respondo na lata, porque não levo desaforo para casa. Não sei se vocês já ouviram essa frase, não levo desaforo para casa, né? Quando eu preciso me impor para alguma pessoa, eu aumento meu tom de voz, só de olhar, as pessoas já sabem que eu tô bravo, né? Sou muito sincera, falo a verdade, dou a quem doer. Se eu for muito bonzinha, as pessoas vão se aproveitar de mim, as pessoas vão deitar e rolar. Então, eu sou assim mesmo, meu jeito de ser, tenho personalidade forte. Então, esse é um tipo de estilo de comunicação, né? Que é o agressivo. E aí, ele é muito perigoso, porque na maioria das vezes ele remete muito àquilo que a gente chamou de chefe, né? E então ele é perigoso porque as pessoas elas vão se afastar. Claro que elas vão tentar trazer o resultado, até porque as pessoas têm boleto, né? Vamos, combinamos assim. Mas as pessoas vão sentir medo, né? É diferente de você estabelecer um clima positivo, né? Porque o clima é a percepção que a pessoa tem daquele espaço. E se eu tenho um espaço com um chefe, com uma liderança que é agressiva, aquele clima vai ficar é, complexo de se viver, né? Pode passar. E aí a gente tem, então, a comunicação, que é um estilo de comunicação que é assertivo. Na comunicação assertiva, a gente então pensa que
A gente vai olhar para as situações, a gente tem os sentimentos em relação a elas, mas a gente vai tomar mais cuidado na hora de falar e na hora de ouvir. E a gente vai fazer um treininho aí já já, tá bom? Mas vamos pensar aqui que quando acontece uma situação, essa pessoa, então, ela para, ela escuta, ela tenta entender primeiro a situação antes de já tomar partido, como acho que foi a Flávia, né, que trouxe da neutralidade. Eu entendi o que a Flávia trouxe, e eu acho que é no sentido de neutralidade também, inclusive no sentido de não tomar um partido sem antes entender as situações, para também não entrar em algo muito pessoal, muito sentimental. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, eu primeiro eu entendo a situação, eu escuto para depois eu tomar alguma ação. Então a gente diz o que pensa, né? Mas considerando os outros, eu preciso, como a gente conversou, a gente precisa não ter o sincericídio, né? Que dizer, não, eu digo o que eu penso, mas aí o que eu penso ofende completamente a outra pessoa. Então, aceitar as coisas, né? E aceitar e encaminhar as coisas para que elas ocorram da melhor forma possível, né? Sem ser agressivo, sem mandar, né? E essa é uma grande dificuldade também que a gente encontra na liderança, porque até conseguir que se estabeleça uma boa relação é muito difícil, porque as coisas também precisam acontecer, né? A gente não pode deixar de pensar que a gente também tem resultado. Então, isso é muito importante. E aí, vamos passando. Ana, Meninas, só vão lembrar. para avisando quanto ao tempo, enquanto eu passo o slide, falta mais ou menos uns 10 minutinhos, um pouquinho menos, uns Tá, 7 por aí, tá, tá. se Então a vocês gente quiserem vai. organizando. Eu vou só mostrar uma frasezinha. Pode ir lá para o slide 12 para eu mostrar. Pode passar. Não, é antes, desculpa. Antes. É uma frasezinha que a gente pode ver aí a diferença do violento para o assertivo, tá? Ó, não admito que você me desrespeite. Sua falta de educação ontem na reunião é inadmissível. Você me feriu e me humilhou. Você não é nada profissional. Ao invés disso, falando sobre a situação, sendo assertivo, sem ser omisso ou passivo, a gente poderia dizer: ontem, quando eu estava apresentando o projeto para a nossa equipe, você fez uma crítica na presença de todos porque estava faltando um slide na apresentação. Me senti exposta e constrangida. Peço que me chame em particular quando quiser tratar de assuntos desse tipo. Então, vejam, a situação aconteceu, não tinha como não acontecer, né? Então, aconteceu, naquele momento não dava para fazer alguma coisa, mas eu chamei a pessoa em um outro momento e disse aquilo que eu sentia e aquilo que aconteceu. Então, eu posso dizer ou falar algo sobre aquilo que eu vejo e sobre como eu me sinto, né? Sem atacar ou agredir a personalidade do outro. Pode passar. E aí, a comunicação, ela precisa ser afetiva e efetiva. Por que que a gente está dizendo, por que que eu estou dizendo isso? Porque as palavras, elas criam emoções e comportamentos. Então, tanto da nossa parte, quanto da parte de quem nos ouve, é, essas emoções e comportamentos, elas acontecem, né? Então, a partir do que eu sinto, eu vou agir de alguma forma. Então, as emoções que aparecem na nossa comunicação, elas podem ser decisivas na nossa saúde física e na nossa saúde emocional, né? Porque a gente acha que é, é só quando alguém faz alguma coisa, né, no físico que a gente adoece, mas a gente está aí para provar que, na verdade, não, né? E aí, eu queria passar alguns slides antes, mas eu queria que a gente treinasse. Então, eu queria passar o das mulheres. Pode passar, pode passar. Depois eu mando os slides para as meninas. Vai lá para o Treinando a Comunicação. Eu queria rapidinho que a gente fizesse um exercício. Eu sei que a gente tem 5 minutos, então cada uma pode escolher uma frase. Uma frase dessas, a gente não precisa fazer as 5, tá? Porque comunicação a gente tem que ter 3 horas para a gente fazer. Mas a hora que vocês escolham uma dessas frases, e aí vocês vão colocar ela a partir de um estilo assertivo.
Então, a primeira é: você não entendeu nada do que eu disse, ou essa ideia não dá certo, já tentamos antes. Atrasado de novo, assim fica difícil trabalhar com você. Essa é ótima, né? Se tivesse feito como eu orientei, teria dado certo. Ou é uma proposta ridícula. Essa é mais pesada. Quero ver alguém ter a ousadia de colocá-la mais assertiva. 2 minutos, gente. A gente 2 minutos. escreve no chat? Escreve? Vocês podem fazer o exercício aí em vocês e a gente pode conversar, ou vocês podem já escrever no chat. Se vocês acharem mais fácil escrever no chat, que aí a gente ganha tempo, né, Sam? Acho que é bom. Eu gosto da ideia, porque aí você vai É, lendo e você vai a dizendo gente que ganha tempo. foi quase E assertiva com um misto de agressividade. E aí, enquanto vocês vão escrevendo, assim, eu tinha colocado nos slides a diferença, muitas vezes, do estigma da liderança feminina, né? O quanto há uma diferença na liderança feminina e masculina. Porque muitas vezes se espera que uma mulher seja mais mansinha, delicada, frágil, mais acolhedora. E aí, quando a gente se posiciona, as pessoas acabam se assustando, né? Dizem, nossa, como ela é grossa. Nossa, como ela é rude. Ou ao contrário, se a gente tá muito boazinha, é porque ela é mulher, né? Ou ela tá naqueles dias, ela é assim, ela acaba não equilibrando o humor, né? E aí o quanto isso é prejudicial para nós, porque muitas vezes a gente acaba recebendo esse tipo de tratamento e a gente acaba pegando para nós como se de fato fôssemos assim. Mas é muito importante ter o posicionamento, né? Porque ter uma liderança assertiva não significa ser permissivo, e isso é muito importante. É, e aí a gente pode sentir o que quiser, porque os sentimentos são ilimitados, a gente não pode deixar de sentir, mas os limites são para as nossas ações. Então a gente também tem que ter uma postura que seja assertiva, independente de como a gente sente ali o ambiente, né? E aí a gente precisa pensar dentro disso que tipo de marca que eu quero deixar, né? A liderança, ela fala sobre isso, ela fala sobre as relações, mas ela também fala sobre aquilo, sobre um legado, sobre aquilo que eu deixo para as outras pessoas, né? E aí a gente precisa pensar como é que a gente quer ser visto, né? E é importante, não, a gente não pode deixar de pensar no posicionamento, né? E aí, quando a gente se posiciona, né, pensando na mulher, quando a gente se posiciona para além daquilo que as pessoas imaginam, nós somos vistas aí de uma forma pejorativa, ou temos a nossa liderança desvalidada. Eu não sei enquanto vocês, mas eu, na minha posição e no meu tamanho, no meu estereótipo, já tive que passar por problemas, já passei por problemas em que eu tive que assumi um posicionamento muito duro e eu fui ser muito criticada, é, porque as pessoas estavam achando que eu era fofinha e lindinha e que eu não podia ser assertiva, né? E dizer, não, isso aqui não tá certo, a gente precisa fazer de uma outra forma. Não estava sendo violenta, mas as coisas precisavam acontecer. E aí as pessoas se assustam, mas é importante a gente não deixar que isso nos desvalide enquanto mulher. Vamos ver aqui. A Zuleika disse, atrasado de novo? Aí ela colocaria assim, quem sabe não alteramos o seu horário que atenda você e a empresa. Muito bom. Quem que colocou? Quem tá com ela? É você, né, Aline? Sou eu. Vejo que você, do 3, né? Do atrasado. Vejo que você não tem chegado no horário combinado e gostaria de saber como podemos trabalhar para melhorar a situação e a convivência. Nossa, muito bom. A Márcia, você não entendeu nada. Ela colocou, eu gostaria que você explicasse o que você entendeu sobre o que conversamos. Muito bom. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, é muito bom porque a gente vê o que a pessoa entendeu. Porque eu costumo dizer isso quando a gente tem essas formações, que uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a pessoa entende. Então, às vezes, a gente está achando que está explicando maravilhosamente bem, e na verdade a pessoa não está entendendo nada, né? Muito bom. A Sônia. Acredito que esta proposta não atenda aos objetivos de forma adequada. Poderia repensar a respeito? Muito bom. Gente, vocês estão craques.
Sua proposta pode ser muito boa para um outro momento, mas nessa situação não cabe. Você quer ajustar? Muito bom. 2, a Márcia fez mais uma. Essa ideia não dá certo, já tentamos antes. Podemos analisar todas as ideias como elas podem e como elas podem refletir o que precisamos neste momento. 1. Você não entendeu nada que eu disse, a Tainá diz. Vou tentar explicar de outro jeito. Acho que não compreendeu da forma anterior. Olha, vamos lá. Que tal retomarmos juntas a ideia e vermos juntas onde você tem dúvidas? Não a Margarete, na frase 1, não consegui te passar com clareza o assunto que conversamos. Gente, vocês estão muito engajadas. Então, eu vou ir lendo, Aline, porque ela já está contando como algumas das perguntas. Pode ser? E aí a gente Se você termina? quiser, eu posso te falar as que já, das pessoas que ainda não mandaram. Porque mais aqui para baixo tem, por exemplo, uma da Fran, que Ah, fala tá, pode falar. da proposta, né? Da Ah, 5. Sua da proposta é um Flávia, pouco né? ousada demais para esse Ah, momento, vamos repensar. tem uma aqui também que a Flávia mandou, da proposta ridícula. Vamos avaliar melhor a sua proposta, considerando alguns elementos que podem ser balizadores e auxiliarão a alcançar o objetivo esperado. Muito bom. A Carla. Sua ideia é interessante, mas já foi testada algumas vezes sem sucesso. Podemos pensar em outra estratégia para resolver o problema? Vocês percebem que a maioria de vocês fez um movimento importante aqui também, que é o da pergunta para outra pessoa, né? A gente descreve a situação, né? Mas ao mesmo tempo a gente também devolve com uma pergunta para a pessoa, para que ela também se sinta parte desse processo. Então, não é à toa que a gente coloca, né? Uma técnica mesmo de linguagem, quando a gente usa uma comunicação que é mais assertiva, trazer o outro para a conversa, perguntando aquilo que ele acha também é muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma. Hum, acho que não tem, né? Eu posso brincar com uma? Qual Sim, parte óbvio. você não entendeu? Você quer que eu desenhe? Aí, Muito bom. Essa frase que já tem intimidade, né, Sandra? Ai, Tem, ai. Tem tem uma uma que eu que é para odeio, usar. que fala assim, aceita que dói menos. Ah, Gente, essa é terrível. misericórdia. tem uma, eu não Ou sei, assim, manda quem pode e obedece quem tem obedece quem tem juízo. Bora boleto. lá fazer, gente. Vamos Obedece Obedece quem quem fazer. tem tem boleto. juízo. Tem boleto para pagar no final do mês. Tem uma que a gente usa com os professores, que é assim, da sala de aula, né? Ah, mas você é um anjinho, né? Essa é clássica. Essa é clássica. É, acho que nós não temos mais tempo, temos? Então, Pode ser a o gente último pode ir slide? fazendo as Pode pôr só o perguntas. penúltimo slide? Posso, claro. Peraí. É, o que a gente conversou hoje, gente, foi muito curtinho, mas acho que dá uma ideia do que a gente precisa trabalhar e para que a gente também não se cobre tanto, no sentido de que não nascemos sabendo se comunicar de uma forma assertiva. Isso é um trabalho, não só na assertividade nas relações, mas no posicionamento, na oratória, em como a gente fala em público, o quanto às vezes a nossa voz treme, a gente fica com medo, a gente tem receio de errar, a gente tem receio do que as pessoas vão falar da gente. Então, a comunicação, ela é uma ferramenta que precisa ser trabalhada. Não dá para a gente achar que a gente nasceu assim, que estamos e que a gente vai saber se comunicar com as pessoas. Se comunicar assertivamente não é só falar, né? Há uma diferença. Então, não se sintam pressionadas, né, no sentido de que às vezes a gente não é assertivo, mas é pensar que esse é um passinho de cada vez, como eu coloquei aí a formiguinha, porque é todos os dias que a gente vai aprendendo. Tem dia, gente, que a gente vai estar pé da vida, vai estar estressado, o marido fez alguma coisa que não foi legal, a gente vai responder meio torto, a gente vai bater uma porta, mas depois a gente volta, conversa, porque somos seres humanos, então
todos os dias a gente vai ter emoções diferentes. Seria ruim se todos os dias a gente tivesse a mesma emoção. Isso seria impossível. Então, ninguém vai estar feliz o tempo todo, e aí a gente precisa equilibrar isso tudo e pensar que a comunicação, ela é treinável. A gente não nasce com ela, ela não é inata. A gente aprende a comunicação. Assim como a gente aprende a falar, a gente precisa pensar em como é que a gente fala com as pessoas, né? E olhar para si mesmo. Não tem problema em pensar, nossa, acho que eu sou um pouco passiva na minha relação com a pessoa X. Bom, então o que que eu posso fazer? Eu sei que eu tenho essa relação, eu tenho esse estilo de comunicação com essa pessoa, como é que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que é pensar um pouco sobre isso, acho que é olhar para nós, entendermos aquilo que faz sentido, o que não faz para nós, e aí pensar na relação com o outro, né? Porque antes também de pensar em como eu vou ser com o outro, eu preciso olhar um pouco para mim mesma, porque senão acaba virando um robozinho, sabe? Ah, eu treinei a técnica, eu vou aqui aplicar a técnica, mas eu não acredito na técnica, então é, acho que não vai adiantar muito, a gente precisa tomar esses cuidados. Aline, você quer fazer as perguntas ou as meninas querem falar alguma coisa? A gente pode discutir as frases também, se vocês quiserem. Ana, eu queria trazer só uma variável antes da pergunta da Aline, né? Eu acho que hoje a gente percebe um tempo de muita, eu diria assim, é uma questão da comunicação, tudo agora é agressividade, tudo é assédio moral, tudo você está me colocando numa situação constrangedora. Eu acho que está tendo um exagero, né, dessa questão, uma questão do limite do que é, porque assim, direitos e deveres. Quais são os seus deveres? Quais são as suas funções? O que você precisa cumprir? Eu estou dizendo, até no meio, vamos dizer assim, com estudantes, mas eu trago isso muito para as relações de trabalho, né? Sim. Então, as pessoas às vezes se acomodam numa determinada situação e tudo que você vai falar parece que já é uma atitude agressiva. Eu tenho sentido isso muito nessa geração de jovens que vêm para o mercado do trabalho e eles, a única coisa que eles acham que eles querem é serem felizes, como se a felicidade fosse alguma coisa que está fora de você. O que Verdade. você diria para a gente, que você trabalha nesse meio também, nessa questão da comunicação assertiva? O que você acha que seria uma orientação bacana, você que trabalha muito com jovens e trabalha também com pessoas, vamos dizer assim, que já vêm uma questão de valores, isso eu preciso dar conta, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, é minha obrigação, é minha função. O que você diria para nós, em termos de comunicação não violenta e comunicação assertiva no caso de uma liderança? Eu acho que a gente precisa, como a gente conversou aqui, Sandra, ponderar o que é comunicação violenta e o que é necessário de tratar em uma conversa. Assim como, por exemplo, a gente tem que dar um feedback negativo para alguém. Então, muitas vezes isso vai ser desconfortável. E eu acho que parte da liderança, e vocês digam se vocês concordam comigo, parte da liderança é o desconforto também. Não dá para pensar que nós vamos ter sempre conversas maravilhosas e que todo feedback vai ser positivo, que todo mundo vai adorar todas as coisas que eu falo e eu vou ser um líder inspirador a todo momento. Parte da liderança é também ter conversas desconfortáveis, porque as conversas desconfortáveis também são importantes na relação, e não só na relação de trabalho, acho que em todas as relações. E aí a gente precisa pensar essa diferença. Eu concordo muito com você quando você diz que tudo agora virou assédio ou alguma coisa nesse tipo. Eu não estou desmerecendo o assédio, porque isso é uma coisa séria e grave, nas Uhum. instituições, em qualquer ambiente, mas eu também penso que a gente precisa ter posicionamentos. Então, eu acho que é só ter um pouco mais de cuidado em como a gente vai abordar, mas também não deixar de se posicionar. Então, o posicionamento ele precisa acontecer e as conversas desconfortáveis também precisam acontecer. E é isso, pensando numa relação de trabalho,
a gente não está ali também para garantir a felicidade das pessoas, né? A gente está ali porque a gente tem um trabalho, a gente precisa ter os nossos resultados. Não digo que também os resultados vêm antes das pessoas, porque a gente precisa cuidar das pessoas, mas é importante também dizer que a gente não está ali para garantir a felicidade das pessoas. Assim como na relação, por exemplo, entre pai e filho, o pai, a mãe, ele não está ali para garantir a felicidade, né? Porque ele não está formando o filho para ser feliz, está formando o caráter. Então, os desconfortos são necessários, as frustrações são necessárias, né? Sônia. Eu entendo, sabe, Ana, que um ponto muito importante para nós que somos líderes é ter uma comunicação clara e respeitosa, né? Perfeito. Quando nós unimos esses dois pontos, nós não extrapolamos, né, os limites, vamos assim dizer, eh, do eu e do outro. Ao mesmo tempo, quando você tem uma comunicação clara, você está respeitando os aspectos institucionais do seu papel como líder, que é trazer Uhum. resultados, seguir os processos organizacionais, né? E, ao mesmo tempo, ter um bom ambiente de trabalho. Então, a clareza na assertividade, ela é muito importante e bastante respeitosa. Quer dizer, o respeito é fundamental. Então, a assertividade, quando a gente fala assim, olha, tem que ser objetiva, tem que ser direto ao ponto, sem esquecer esses dois aspectos que eu entendo que são pilares fundamentais de uma assertividade. Perfeito, perfeito. Meninas, mais alguém quer falar? Eu acho que a gente pode ir partindo também para os nossos toques finais do encontro. E vou fazer também uma das perguntas que a gente separou para a incrível Ana Luísa. É que seja basicamente, antes da gente seguir para os nossos recados, para nossa foto tradicional e também para o nosso sorteio, que vai acontecer daqui a pouquinho também, que a Andressa já preparou um sorteio para quem está presente aqui no encontro. Olha só, surpresa. Então, Ana, eu gosto muito da sua fala, de verdade, assim, e trabalhar com você eu acho que tem sido uma honra e uma oportunidade, assim, de ter você mais perto, assim, fazendo parte junto comigo, com a Iris, com a Tainá, da parte do escuta. E eu sempre fico pensando, por mais que a gente meio que acertou as respostas, né, e os direcionamentos de como seguir, é muito difícil praticar e falar ao vivo, assim, na cara de uma pessoa, pensar no momento quente, o que está acontecendo. Então, por onde que a gente pode começar, assim, a praticar a comunicação assertiva? Eu acho que para praticar a gente precisa de fato entender como ela funciona, né? E eu acho que a gente pode praticar. Tem uma técnica que é muito boa, que eu acho que é uma das melhores, na verdade, quando a gente fala da comunicação, que é a mensagem eu. A mensagem eu, ela fala sobre aquilo que a gente vê, como a Sônia está dizendo, a clareza, então eu não posso dizer sobre algo que eu não vi, ou sobre algo que eu estou sentindo em relação ao outro, ou aquilo que eu acho que o outro está dizendo de mim. Então a mensagem eu, ela diz daquilo que eu vejo e daquilo que eu sinto. E não aquilo que o outro acha que eu estou sentindo. Então, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o seu esposo, Aline, ele passou o dia inteiro fora e vocês tinham combinado alguma coisa e aí você passou uma hora ali andando para lá e para cá na casa com muita raiva, falando, na hora que ele chegar aqui eu vou acabar com a raça dele, né? E aí quando a pessoa chega, e aí você aprende a técnica, aí a pessoa chega e você diz, olha, eu me senti muito sozinha. Porque nós tínhamos combinado de sair e isso não aconteceu. Então eu me senti muito sozinha. Eu acho que para a gente começar a treinar, a gente precisa primeiro entender que a gente não vai machucar as outras pessoas, e aí, se a gente não estiver preparada para isso, a gente tem que ir estudando mesmo, de verdade, porque às vezes vai parecer um pouco mecânico, mas a gente vai começando a se adaptar. E acho que com as pessoas mais próximas da gente, porque com as pessoas mais de fora a gente toma menos cuidado.
aliás, mais cuidados. Mas as pessoas de dentro a gente acaba desrespeitando mais, gritando mais, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é um amigo vai em casa, o, esquece o guarda-chuva. E aí, o que que a gente faz? Manda uma mensagem, fulano, você esqueceu seu guarda-chuva, tal, tal, tal. Às vezes, quando é um filho nosso que esquece alguma coisa, o que que a gente fala? De novo, você esqueceu isso, olha isso, como você fez? Você não presta atenção, você não esquece a cabeça porque ele tá grudado. Então, acho que é um exercício que a gente estuda para nós, né? Para não controlar, mas para saber lidar com os sentimentos, e acho que a gente pode praticar, começar a praticar com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas que estão próximas de nós, porque elas também merecem muito nosso respeito, e às vezes a gente é mais polido com as pessoas que são de fora. Né? Até porque a gente estava brincando ali, porque a gente está no ambiente de trabalho, a gente também sabe que se a gente responder de um jeito que a gente responde em casa, a gente vai ser demitido. Então, dentro de casa, a gente não tem todas essas arestinhas aí, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso. Acho que a gente pode começar com as pessoas que a gente mais gosta, né? Tomando Sim. cuidado. A Zuleika diz que precisa praticar o impulso. É completamente normal. A Zuleika diz do marido, eu já estaria com uma vassoura nas mãos. Pô, nem que seja uma vassoura mental, um xingamento interno, Adorei. assim. Putz, E sabe Ai, que essa gente. técnica, gente, da mensagem eu, ela é muito bacana, porque eu sei que por dentro a gente vai estar querendo jogar a panela na cabeça ou a vassoura, mas ela nos ajuda, às vezes vou dizer de um jeito mais chulo, tá, gente? Mas a realidade, a gente quebra a outra pessoa. Porque a outra pessoa tá já esperando o ataque, então quando a gente ataca, ela vai se defender. Aí um bate, outro defende, um bate, outro defende, ninguém olha para o problema. Quando, quando a pessoa. Isso é estratégia que eu uso, tá, gente? Não é chantagem, não é nada disso, mas é uma boa técnica. Quando a gente fala do como a gente se sente, a pessoa não está esperando. Ela não está esperando. Então, a forma que ela vai reagir é muito diferente. Então, a probabilidade dela olhar mais para você do que para a situação é muito grande. Quem mais? Acho que a gente tem que ir pro final, né? Mas. a Zuleika Sorteio. falou que aqui eu só bato. Meu marido sempre diz que eu estou com toda a razão. Aqui, aqui o meu noivo tem sempre a primeira palavra, a primeira frase, que é sim, senhora. Cadeira. Mas eu acho que brincadeiras à parte, é... sempre quando a gente fala de comunicação assertiva e sobre comunicação, eu fico. Eu me sinto inspirada, falando de verdade. Eu fico inspirada, assim, de agora eu vou praticar. Eu espero que esse sentimento de colocar a mão na massa, né, e pensar sobre o futuro, e eu acho que essa dica que você deu sobre praticar com quem está mais próximo seja bastante útil. Tainá, eu estava Então, pensando, desculpa, não, diga, pode falar. Depois mas a eu não sei se é gente a faz o Tainá que nosso está falando, sorteio. mas eu estava pensando exatamente isso. Parece que essas coisas reanimam a gente, né? Relembram a gente que é possível praticar, né, uma forma de comunicação, mas a gente entra no contexto do cotidiano e quando a gente vê assim, poxa, Automático. eu não precisava ter falado assim. Não, Então, eu automático. proponho que nós tenhamos encontros mais sistemáticos para tratar desse assunto, para ver se a gente incorpora e sistematiza isso, né? É um Tem, tem, exercício. tem um livro muito bom, gente, que ele tá aqui do meu lado. Eu vou mostrar para vocês. Ele é novo, eu não conhecia ele, eu tô Eu gostando ia muito. te pedir isso, Ana, uma indicação biográfica Ele não para. fala só sobre relações pessoais, ele fala também do trabalho. Legal. Ó, esse aqui, eu vou mandar foto para vocês. Ele chama Comunicação Assertiva. Vocês estão vendo? Uhum, dá para ver. Ele é muito bacana. Eu vou mandar depois para vocês. E aí vocês veem, mas é muito bacana, porque ele fala desses estilos de comunicação, mas eu também tenho outras coisas que a gente pode trocar, assim, em relação a essas técnicas que são muito boas. É, Mas aí você tem que praticar. E tem uma coisa, Flávia, que é muito bacana, assim. Quando a gente estoura, e que é normal, gente, que a gente é ser humano, quando pega a vassoura, né, Zuleika? É, Só da gente parar e falar,
igual você falou, poxa, eu deveria ter falado de outro jeito. Isso já é um ganho muito bom, Flávia, porque a maioria das pessoas nem pensam sobre isso, sabe? Elas nem se dão conta de que foram violentas ou que foram maldosas, que foram agressivas. Então, só da gente parar e falar, nossa, até porque nós não fomos ensinados assim. Gente, minha mãe conversava comigo quando ela estava brava com chinelo. Não é a melhor, não é o mais adequado, mas é verdade, eu apanhava. Né? Então foi assim que ela aprendeu. E aí, depois que eu entrei na universidade, depois que eu conheci hoje o que com que eu trabalho, aí que eu mudei. E aí mudou a relação da minha mãe com meu irmão e tudo mais. Mas isso não dá para a gente pensar que a gente vai resolver a nossa vida inteira, mas dá para a gente pensar que é um processo de desconstrução e a gente vai desconstruindo bem devagarinho, igual a formiga mesmo. Senão a gente surta também. Senão a gente não